Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí, galera, eu sou o T e alguém ainda se importa com TCG? E muito bem, meus amigos, estou aqui para poder falar finalmente sobre o mini repórter, na verdade, só a gente comentar aqui os acontecimentos que rolaram no último fim de semana, quando tava todo mundo preocupado em jogar o Master Duel, tava tendo um YCS na Europa. Não só um YCS, o último YCS pré-Banlist. Pelo menos é o que se espera. Afinal de contas, se você não sabe, eu já fiz o meu vídeo falando sobre Banlist que você pode ver aqui em cima. E agora a gente tá só esperando, porque uma das justificativas que nós dávamos pra nós mesmos de que o motivo da Banlist não ter saído ainda, pra quem não sabe, a Banlist a gente pode esperar a Banlist a partir do dia 17. Hoje são 26. Então, tá muito perto. Eu creio que antes de lançarem o Brave Tokens, né, na coleção de Grand Creators, já vai ter lista pra gente. Porém, antes dessa lista ter saído, saiu esse torneio, rolou esse torneio, e aí a gente vai acompanhar juntos aqui as deck lists pra gente ver quais eram os decks que vão morrer na próxima list, pelo menos é o que esperamos. E pegar a última foto do metagame competitivo TCG pré-banlist que deve acontecer nos próximos dias. O assunto de hoje é esse, vamos acompanhar a decklist do top 16. Partiu, meus amigos, vamos lá. Muito bem, antes de prosseguir com o vídeo, deixa eu trocar a câmerazinha aqui, né, pra gente acompanhar juntos ali atrás, na página da Carloncho Store, que é onde eu estou, pra poder acompanhar isso aqui, no Facebook, ok? Ok, dito isso, vamos acompanhar aqui as decklists. Pra quem não sabe, a final foi disputada entre um deck de... não foi esse deck aqui, né, obviamente, foi o deck de Sword Soul jogando contra um Bird Up. Na verdade era um Tri-Brigade Light Lusk. Qual é a diferença do Tri-Brigade Light Lusk por Bird Up? O Bird Up basicamente é o deck de Light Lusk, com a engine macro de Light Lusk, que usa a engine Tri-Brigade como sinal jogado de força. No caso, o Tri-Brigade Light Lusk usa uma engine grande de Tri-Brigade, incluindo o Revolt, e usa poucos pássaros, pra te dar uma extensão a mais de jogada, pra te dar um volume maior e tentar fazer o Simorg no deck de Tri-Brigade que você não faz naturalmente. Então, mais ou menos foi essa a final. E como sempre, grande representatividade no top foi de Sword Soul, que é o melhor deck do formato, apesar de ser extremamente visado. Meu Deus, já venho falando isso há alguns torneios, não é a melhor hora pra se jogar de Sword Soul. Porém, muitos jogadores, e dentre eles jogadores muito bons, usam esse deck, e por esse motivo ele continua indo bem. Mas é inegável de que a melhor call não é jogar com ele. Teve uma diferença do torneio passado para esse, que era: o Bird foi muito bem representado no ICS da América do Norte. Tá? Ele foi muito bem representado. E o Bird, ele é um deck que ele é muito bom, ele é extremamente forte. Só que quando tem muito Bird, ele é horrível. Horrível. Muito ruim a mirror match daquele deck. Então, é estranho. Só que, com o passar dos torneios, e creio que se você acompanha o canal, você já sabe a evolução dos torneios do metagame até esse momento. Então, com a evolução de tudo, o Bird caiu muito nos últimos meses do metagame. Acontece que pro torneio do ICS da América do Norte e também pro ICS da América Latina, o Bird tava em baixa. E quando ele tá em baixa, ele é bom, porque tem poucos decks de Bird. E aí contra os outros, e principalmente quando você tem um deck com um alvo gigantesco nas costas, que é o Sword Soul, cara, é um abraço. O Bird vai muito bem, por isso ele converteu muito bem no torneio. Porém, tem várias divisões aí. Em determinadas regiões, você tem ali uma preferência, digamos, entre os players. Não só entre os players no geral, mas entre os melhores jogadores. Por exemplo, nos Estados Unidos, aparentemente, a galera não é muito a praia do Bird, mas na Europa é. Só que, como o Bird foi muito bem no torneio anterior, creio que a call para esse torneio não era ir de Bird, porque creio que ia ter um aumento substancial na quantidade de Birds sendo utilizados. Ainda assim, o Raish topou esse torneio, né, jogando de Bird. Ele tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui, que você pode assistir se você não viu ainda. Dito isso, a gente passa pra decklists em si, e a partir daí a gente tentar tirar algumas conclusões depois de mais uma transição. Muito bem, então esse é o deck do primeiro colocado, né? O primeiro colocado foi esse amigão aqui, o Simon H. Ele jogou com o deck de Sword Soul. É um Sword Soul purão, um Sword Soul bem standard, tá? Não tem nada de diferente, usou 42 cartas além de 3 desires. Então, ele usou Protoss de main deck, essa é a paradinha, ele usou o Veiled de one-off. A quantidade de decks que ele tá usando de hand traps, pelo menos, é 3 Impermanence, tá usando 3 Ashzinhos aqui, só, e um Veiled, 7 hand traps, é aquela matemática lá do Raish, né? Só que em 40 cartas ele não cabe.
Enfim, além disso de tech cards, ele usou o Imperial Order para flipar e ganhar jogos indo primeiro, além dos droplets. Ele não usou muita tech, o deck dele é full engine, mas a engine do Sword Soul é boa e com essas techs daqui você consegue agressivar. Assim, eu tive que falar, não tem nada diferente, não tem nada que você continua tomando Token Collector e chorando muito, tá ligado? Nenhum chalice tem pra você tentar mitigar as vezes que você toma porra desse Token Collector, não tem um teleporte, que como eu fiz um vídeo há um tempo atrás, era uma das alternativas, não tem nada disso. Ele tá usando o deck standard de padrão e vamos lá, meu irmão, é isso aí. Eu sou melhor que os outros, eu vou jogar e vou passar por cima disso aí. Uma coisa que ele tá usando é o Exceed 4, né, que não é tão standard assim, ele tá usando o Exceed 4. Já vi alguns jogadores usando o Bagushka, mas nunca em torneios, indo bem em Premier Event, por exemplo. E esse cara usou a porra desse Ignister. Por que exatamente eu não sei. Ele pode matar um monstro e ele se protege. Ele protege monstros, na verdade, de serem destruídos. Então, ok, ele usou esse Ignister, não sei o quão bom e relevante isso foi pra ele, mas ele usou, além disso, ele usou a engine dele mais pra frente, mais forte, né? Já que, como você pode ver, ele tem pouca tech, pouca hand traps, o Droplets de main deck, e ele usou a Vessel ao invés da Heavenly Dragon Circle, que eu acho que é uma carta mais sólida no geral, mas com certeza a Vessel é muito mais forte. Só que, com o Token Collector muito em alta, ela fica muito pior. Então, foi isso que ele optou. E a engine de Tenya Standard. Além do side deck, ele usou o Draw, o Gamma, o Token Collector, o Ciclone e duas Barrier. O Barrier e o Token Collector são as cartas que fazem o Sword Soul ser estranhaço. Outra questão de por que ele usou o Light Dragon, né? Obviamente que é porque ele tá usando um Zeus aqui. Então, o Light Dragon foi o melhor Exceed 4 que ele optou, porque ele não morre, né? Se você for bater esse nome dele, ele detacha um bicho. Daí ele não morre, você põe o Zeus por cima em um deck que é o Sword Soul que teoricamente você não conseguiria fazer. Na verdade, muda tudo o que eu disse, porque essa é a forma dele tentar jogar em volta do Token Collector da vida. Porque, pelo menos, você consegue colocar dois bichos na mesa, não tem token, não faz síncro, mas você faz Exceeds. E aí, se você fizer o Exceed, né, que no caso é o Light Dragon, que foi o melhor 4 que ele usou, que ele escolheu pra poder usar, ele consegue fazer os Zeus e pelo menos ele faz alguma coisa, ao invés de fazer nada pra cima do Token Collector. Inclusive o Zeus Alta, o Collector, independente do que você tenha na mão, você pode ainda fazer uma Baronne do lado se tiver um Long Yan, por exemplo. Enfim, essa foi a decklist do campeão do torneio, teve essa sacada aí que foi interessante, que eu não tinha visto até então sendo abordada no Sword Soul, partiu próximo deck. Próximo deck, já que temos 16 pra comentar, é desse cara que foi o segundo colocado, como eu disse, é um Bird, na verdade é um Tri-Brigade Lighty Lusk, e não Bird Up, tá? Como vocês podem ver, a engine de Lighty Lusk que ele tá usando é muito reduzida, ele só usou 3 da verde, 1 da marrom e 3 da Spell, da Bird Call. Essa é a engine de Lighty Lusk. Daí, você lembra que lá no começo do ano, a gente via, do começo do ano passado, é claro, quando não tinha as cartas boas de Lighty Lusk, né? Não tinha Spell, não tinha amarela, enfim. Você usava, e o Tri-Brigade ainda não era um deck mainstream, ele era só um deck, é um rogue legal, tem potencial, não existia Brum. A galera tentou usar um deck nessa vibe, que era um deck usando os passarinhos, somente a verde e uma marrom. Por quê? Porque se você abre com a verde, e uma azul também, né? Porque se você abre com a verde, o teu fractal pode melar marrom, e a marrom pode buscar a azul, e você faz o Exceed que busca o Nerval, daí você baixa os dois, e já tem o Special, o Nerval já vai cair no cemitério e pega uma carta, vai ser o Normal Summon, o cemitério tá setupado pra poder dar efeito, e o Normal Summon Tri-Brigade vai poder fazer alguma coisa, tá ligado? Enquanto você já fez outra jogada do lado. Era a ideia de você conseguir conectar sem fazer o Normal Summon. Era interessante, só que era extremamente inconsistente. Com a exceção da Bird Call, isso parece ficar um pouquinho melhor, mas não sei se bom o suficiente a ponto de justificar você usar isso em detrimento de um Bird, por exemplo. Porque o jogo desse deck contra um Bird parece ser estranho. Qual é a diferença? É que esse deck tem a capacidade de usar um pouquinho mais de tech, mas não tantas a mais como vocês podem ver. Tanto que ele usou um TTT, um Order, 3 Impermanence, 3 Ash, um Crow, 2 Nibiru, e um Ciclone e 2 Drops. Assim, é um pouquinho maior do que você usar as techs num Bird Standard, tá? Claro, no Lighty Lusk, no Bird Up Standard. Mas essa foi a abordagem que ele escolheu e foi bem. O side deck, o extra deck ele tá relativamente standard, né? Também, todas as cartinhas aqui, não usou nenhum Exceed. Basicamente, ele não usou, por isso que ele não usou azul, como vocês podem ver, né? Porque a ideia é quando você der a verde invocar a marrom e a marrom buscar o Nerval. Não quer buscar azul porque você não quer fazer a passarinha aqui pra buscar outra carta. Porque não tem a outra carta pra buscar. Porque a carta que ele pode buscar é o Crow. Ou então outros passarinhos, ele não usa outros passarinhos. O Crow, o Shurug pode buscar. Então, ele optou por fazer isso só pra usar isso como engine de Zodiac, Going Second. O que é justo. Faz sentido, você pode usar, tá? Ele optou por fazer dessa forma. E aí, você tem as combinações da verde com o Bird Call, o fractal pode milar azul, a marrom, perdão. E aí você consegue fazer a Nightingale batendo, fazendo os Zeus. E depois tentar jogar de Tri-Brigade, já que teu Normal Summon não foi gasto ainda. Então, creio que essa tem sido a abordagem, a ideia desse herói aqui. Por isso que ele tá usando essas cartas no extra deck dele, que fora isso, tá bem standard. Além de estar usando só uma Revolt, graças a Deus, com uma da Brum. No side deck dele, você tem aqui o Alpha 3 Draw,
Então, tava esperando o deck de Bird. O nosso campeão aqui também tava usando o Draw, que é uma carta que não tava tão comum assim nos últimos side decks. A galera esperando muito Bird. Por isso que quando um deck vai muito bem em um torneio, quando o deck tá em baixa, e aí de repente, por ele estar em baixa, ele fica bom, ele vai muito bem em um torneio, no torneio seguinte, ele passa a ser um alvo. E aí talvez a melhor call seja não usar ele. Daí ele cai em desuso de novo. No caso do Sword Soul, é um deck muito mirado, mas ele continua sendo utilizado. A galera gosta muito do deck, ele é novo e tal. Pagou caro, então vai usar ele até o final. Enfim. E além disso, usou cartas Going Second, né? Legend Storm Twin, cartas Hard Going, e o Red Reboot, que é Hard Going Second, e algumas cartas Hard Going First. Não usou o Token Collector no deck dele, por exemplo. Partiu então, próxima decklist de transição. Próxima decklist aqui é do Drytron. O Drytron por algum motivo ficou em terceiro lugar. Pois é, a gente não vinha bons resultados de Drytrons aí há algum tempo, agora a gente viu. O Phantom Knight, que parece que é o deck que a gente não vê bons resultados dele, né? E que dá medo da Konami não hitar. Esse Drytron que ficou em terceiro lugar usava o Dragoon e usou 45 cartas, tá? Essa foi a abordagem desse Drytron. Como que ele chegou nesse local aqui usando essa decklist? Bom, cara, não tem como explicar. Tem coisas que só acontecem, tá ligado? Ah, você tá dizendo que a decklist do cara é ruim, você é um merda? Não, necessariamente, tá ligado? Mas é estranho. Não tem nada que corrija os problemas do Drytron. E não tem nada de diferente. O Dragoon não é esse diferencial, tá ligado? Então, a gente pode colocar isso aqui na conta de variância. Apesar do cara ser um cara muito bom, com certeza deve ter chegado lá com extremos méritos. Claro, óbvio, ótimo, excelente. Mas claramente não é a melhor call. Até porque, como eu disse, o Draw subiu em popularidade. Qual é a parada que pode ter feito alguma diferença? O cara tá usando o Mystic Mine no side deck, tá usando Lava Golem ali no side deck. Então, quem sabe esse tipo de coisa pode ter ajudado ele no Going Second, por exemplo. Já que ele pode fazer 2 bichos, Mystic Mine, 2 bichos, Anaconda, Dump, Dragoon. E o Dragoon é melhor pra segurar o jogo sozinho do que o DPE, por exemplo. Então, creio que você tenha sido mais ou menos isso. Mas fora isso, eu não consigo ver nada de tão diferente da decklist desse Drytron. Além de que tá usando Denku Seca. Assim, o side dele é bem estranho, bem diferente, tá ligado? Não é o padrão do Drytron. Ele tá usando um só Token Collector, porque a Bia pode milar ele pra lá. E ele pode vir do cemitério contra o Sword Soul, que é muito bom. Lava Golem e algumas Floodgatezinhas de one-off aqui, como se fosse o ACG. Partiu, próxima decklist. Próxima decklist então aqui é o do top 4, né? E esses foram os 4 melhores decks do torneio. É um Sky Strike que também sem nenhuma explicação apareceu aqui no top 4. Vocês podem ver, é um Sky Strike relativamente padrão, mais ou menos naqueles moldes que eu fiz um podcast inteiro falando com da hora, que você pode ver aqui em cima, né? Que foi o Player Profile. Como é bom a gente ver 3 Kagari no Extra Deck, não é? Saudade, 3 Kagari no Extra Deck e não só uma como lá no Master Duel. Ah, mas lá tem 3 Multi-Roll, tem 2 Engage. Ah, foda-se. Pelo que eu vi, acho que eu prefiro 3 Kagari. Não sei, é complicado. Tudo bem que aqui tem um DPE pra te segurar, mas assim, mesmo com 2 Engage, o Sky ainda é inconsistente, tá ligado? Precisamos da spell que invoca o Sky do Extra Deck. Precisamos mais do que imaginávamos. Enfim, a decklist desse amigão tá com 3 Ash, 3 Impermanence, 3 Veiley e 2 Nibiru somente. Então esse é o pack de handtrap que ele tá usando. Além do Derek Cambion Liu Wan, que pode tentar te ajudar indo segundo também. Apesar de tudo, o Sky, apesar de estar usando essa Floodgate, continua escolhendo esse segundo. Não muda o fato de que ele é horroroso indo primeiro. Se ele ganha no lado, ele escolhe segundo. Continua escolhendo. O fato de usar o Derek Campbell não muda isso. Graças a Deus o cara tá usando 3 Rolls, tá usando o Chalice também. A engine de DPE full. Então do top 4 aqui, o único que teve o DPE como engine e que chegou bem no top 4, pelo menos top 4, foi o deck de Sky. O deck de Invoke aparentemente ficou pelo caminho, né? Enfim. Além disso, o deck relativamente standard. No extra deck, nada que salte aos olhos também, standard. E de extra deck, side deck, ele usou Lancia, o terceiro Nibiru, 2 Token Collector, Ciclone, Shard Hide, né? Afinal de contas, é Sky Strike, tem que usar Shard Hide. E também o Dimensional Bar, que é justamente aquela defesa que você seta e não fica lá parada, né? Porque todo mundo vai colocar anti-back roll contra você. Detalhe, não usou o Mystic Mine, o cara já tá jogando em volta da banlist. Não usou o Mystic Mine, mesmo assim usou 1 era 0 pra um Terraform. Um pouquinho estranho, mas deu certo. O cara fez top 4, partiu agora pra decklist do top 8. A partir daqui a gente vai acelerar e fazer um flow brabo. Muito bem, então, top 8, Drytron aqui, parecido com outro deck de Drytron. O outro cara usava o Prep? Não usava o Prep. Ele usava o Herald Ultimateness. Esse cara aqui que ficou no top 8 usa o Herald Diviner, né? O Perfection, na real. Então ele usa o Preparation of Heights. Extremamente consistente o deck, mesmo usando 44 cartas. Como vocês podem ver, ele tá usando ali o Order, né, no main deck, mas não tá usando o Griffon. Então eu achei que por algum motivo ele ia conseguir tentar milar esse Order com a Bia pra testar com o Griffon, mas não é o caso. Ele tá usando o Aurora e por consequência ia falar que ele tá usando o Needle Fiber, mas não tá. Ele não tá usando o Fiber porque é complicadinho colocar o Thunder, né, no seu Diviner. Então, na verdade não é complicado, não é isso. O complicado é invocar alguém do deck. Algum bicho Thunder que não possa ser normal set. O único bicho que me vem à cabeça é o Gama, tá ligado? Então não parece ser bom usar Gama nesse deck. Na verdade é horroroso, você não pode usar. Então por isso ele não usou o Fiber, mas ele usa o Barricade Blocker, né? E o Barricade é um Link 2 genérico que é máquina. Você faz o Barricade, faz o Aurora, a Aurora é efeito.
cria 3 tokens e aí você consegue tentar sarrar o amigão, sei lá, acho que a ideia é essa. Como ele prossegue depois disso eu realmente não sei. Mas é isso, usou o Dark Halo No More de novo, nenhuma surpresa, parece variância e além de, como eu disse, o draw é uma carta que ficou mais presente. De side deck aqui, como vocês podem ver, ele tá usando uma Natasha, graças a Deus, Natasha não tá de main deck, 3 draw, 3 Nibiru, além de um Summon Limit, um Red Reboot, um Impermanence, um Maroto, Ciclone, Rapid Feather e o Mystic Mine de One-Off. Mystic Mine de One-Off ele tá usando aqui, sabe-se lá Deus por quê. Enfim, assim, tem algumas coisas que parecem estranhas, mas o cara se deu bem, conseguiu bem o resultado, tá usando o Boreal Sword de extra deck, então partiu o próximo deck list. O próximo deck list aqui é do Monkey Flip, o nosso querido amigo Invoked, né? Então não conseguiu ir muito bem nesse torneio, apesar de que nos últimos torneios ele foi muito bem, né? Ele chegou no top 4 da América do Norte e chegou a ser o campeão do torneio da América Latina. É um deck extremamente sólido, um deck bem competente e não consigo ver nenhuma variação de metagame que tenha colocado ele tão pra longe. Mas enfim, o que aconteceu, ele tá usando aqui, a quantidade de handtrap tá usando 3 do Impermanence, 3 Ash, 3 Gamma, 3 Nibiru, quantidade padrão, standard de 12 handtraps que o deck usa, só que ele tá usando 42 cartas, não entendi muito bem o porquê, tá usando ali 3 Proped, 3 Nadil, a engine padrão, né, usando a engine de DPE, 3 da Ecclesia, a engine toda do Dogma, um Ciclone e um College, provavelmente a 41ª e 42ª carta desse deck, porque fora isso tudo é meio padrão e meio standard, pelo menos do jeito que ele tá usando aqui. Bom, no side deck dele ele tá usando aí Draw e Ariel. Eu gosto muito dessa abordagem de você colocar a Ariel, porque dependendo da matchup, a Picalone buscando ela, descartando, dando efeito, banindo 3 é muito, muito bom. Inclusive contra o DPE é bom, apesar do Invoked já ser decente jogando contra o DPE. Então, pois é, ele usou ainda 2 Ciclone, um Dark Ruler, Droplets, Rapid Feather, Twin, porque o cara tava com medo de tomar Mystic Mine praticamente, o Judge pra quando ele vai hard going first. O extra deck dele é bem padrão pra um deck de Invoked, de Monkey Flip, que a gente já conhece bastante, né? Ban na Winda nos próximos dias, eu espero, apesar de que eu tô com o meu deck de Shadow, o meu deck de Invoked de Dogma aqui, e eu tô com medo de perder o meu Nadir, tá? Não quero perder meu Nadir é caro, meu irmão. Pelo amor de Deus, Konami. Nadir não, pode banir a Winda. Apesar de que meu deck vai piorar infinitamente, mas enfim, partiu, transição. Se banir ainda, eu vou ter que comprar o DPE, mano, foda-se. Enfim, próximo deck aqui, Sword Soul, também no top 8. Sword Soul que tá usando a engine macro pra caralho de TN. Como vocês podem ver, tá usando 9 TNI, além de usar a Vessel. O cara tá com sangue no olho. Ele tá usando um pack muito menor de handtraps, como vocês podem ver. 3 Ash, 3 Impermanence, um Veiler e um Nibiru, que são os alvos pro crossout que ele tá usando no deck dele. Escolheu usar crossout, então tudo bem. Não tem droplets pra quando você vai primeiro, esse tipo de coisa. Então parece um pouco estranho, mas ainda assim aceitável. O próximo tá no main deck dele, tá usando 43 cartas com uma Blackout, 3 Desire, o resto é standard. No side deck dele, ele tá no extra deck, na verdade, parece que virou tendência. O cara tá usando o Granite, e o Granite pode buscar esse Nibirinho de one-off, bater, porque é um bicho parrudo, um rank 4 parrudo, e fazer os Zeus por cima pra quando você toma Token Collector e afins, e não consegue fazer o Synchro-Summon. Colocou 2 bichos nível 4, faz o Granite pega o Nibiru, bate, faz os Zeus, e aí na jogada que você não ia fazer nada, você faz alguma coisa. Parece interessante. Como ele não tá usando como ele tá usando a Vessel ao invés da Heaven, ele não tá usando o TN de água, por exemplo. Então, enfim, é isso. No side deck, 2 Nibiru, 3 Gamma, 3 Token Collector, Ciclone, Dimensional Barrier. Óbvio, o Barrier e o Token Collector é standard no side deck todo mundo, principalmente no Sword Soul. De resto, o cara preencheu ali como o coração dele mandou. Partiu, próxima deck list. Esse próximo deck aqui é outro Sword Soul. Esse aqui, quarentinha, não tá usando a Vessel, então ele tá focando um pouco mais no Sword Soul, um pouco mais pé no chão. Tá usando 2 da Heavenly, tá usando 40k, tá usando a Spell de Reborn, tá usando 2 Adhara pra 3 Ashuna, 2 Vishuda e um do Stana, né, que é o bichinho de água, então ele tá usando essa parada que me agrada mais. As techs que ele tá usando são Ash, um Veiler, 2 Nibiru, 3 Impermanence, então tá usando um total aí de 10 tech cards, né? 10 tech cards, 3 Nibiru, 3 Ash, 3 Impermanence e um Veiler, e não tá usando Droplets, nenhuma carta focada no Going Second, por exemplo, como os outros caras mesclaram um pouco, né, colocaram Droplets pelo menos. Pois é, então esse deck não tem Exceed, por exemplo. Já joga muito pior em volta de um Token Collector da vida. Side deck dele, tá usando ali o nosso querido Draw, Ciclone, Dark Ruler No More, Rapid Feather, Imperial Order, que não tá no main deck, além do Red Reboot e do Judge. Esse é o deck do nosso herói. Partiu, próxima deck list, transição. Próximo deck do top 8, top 16 agora. Esse é Dragon Link, então agora no top 16 são 8 decks que a gente vai passar um pouquinho mais rápido. Dragon Link, como vocês podem ver, é relativamente standard também. Cadê o extra deck? Ele tá usando a Apollousa no extra deck dele. No main deck tem quantidade de hand traps, né? 3 Ash, 3 Nibiru, 3 Gamma, 3 Impermanence. Total de 12 hand traps. Decente. De resto,
é confiar na engine no coração das cartas, porque não tem droplets, não tem TTT, não tem Dark Ruler, não tem nada nesse sentido. 12 hand traps e confiar na engine e vai. É um deck bom, é um deck bem competente e o cara conseguiu fazer top 16 com esse deck, usando 2 seal no extra deckzão da massa ali, né? Além do side deck dele ter Lancia, Draw, Token Collector, Rapsfera, Twin, porque todo mundo precisa usar side pra poder comer o Mystic Mine e o Imperial Order. Além do Red Reboot e Summon Limit, próxima decklist do 16 é esse Tree Brigade com o DPE, que eu particularmente não acho um deck tão interessante assim, mas tem uma galera que gosta, tá usando a engine full de Tree Brigade, além do gato, né? De hand trap tá usando o Gamma, Nibiru, o Veiler, o Impermanence e não tá usando o Ash no deck dele? É isso? Não tá usando o Ash. Olha só, não tá em nenhum local da decklist dele o Ash. Interessante. College, Foolish, Tank, 3 Revolt, das Fusion Dash ainda. E o Imperial Order de main deck, o extra deck dele, que vocês podem ver, é relativamente padrão. Só que ele, pra um deck de Tree Brigade puro, pelo menos, é só que ele tem que usar o DPE e o Anaconda no extra deck, tá? Além, claro, do Ômega pra quando o Gamma encaixar. Lembrando que o DPE conflita com a menininha, né, com a Brum, mas nesses casos você faz a Brum, deixa lá na mesa, faz o DPE, seja com a Anaconda, seja com o Fusion Dash, dá o DPE, estoura a Brum, pra Brum dar efeito e buscar a Revolt, setar o Revolt, você fica com o DPE Revolt, que é o sonho desse deck. De side deck, tá relativamente standard, Draw, Lancia, Ciclone, Twin, Barrier e o Anti-Spell. Próxima decklist, tá um Bird Up, o Bird Up foi terrivelmente mal, como vocês podem ver, o Bird como deck em si, é um deck relativamente standard de 43 cartas, usou de main deck só o Nibiru e o Impermanence, o Impermanence por ser versátil, relativamente going first second, além disso usou 2 TTT, o Droplets, o resto é full engine, senão eu não consigo jogar. Esse é o deck de Bird Up, tá ligado? Então, no extra deck, vocês podem ver a trapzinha pra quando ele vai primeiro deck tacar nos amiguinhos, tem o Collector, Gamma, Draw e o Ciclone. Próximo deck list, outro Sword Soul usando o Heavenly também, né, não tá usando... ele tá usando a Heavenly, não tá usando o Vessel, não tá usando o Order de main deck, tá com 41 cartas, me agrada essa decklist interessante, por isso que talvez tenha ficado top 16 e não aqueles caras que ficaram mais longe. No extra deck também não tem a jogada de Exceed, parece que é uma tech secreta que foi encontrada por um time e eles usaram. O extra deck tá bem standard também pro meta atual. Próximo decklist, Beat Trooper, provavelmente o Herman Hanson, né? Não é o Herman Hanson não, beleza. Beat Trooper, que ele tá usando aí o Retaliate em si, como sempre, interessante pra caralho, e ele tá usando a Counter Trap de main deck no deck de Beat Trooper, que fora isso tá bem standard, né? A quantidade de tech que ele tá usando, 3 Ash, 2 Veiler, 2 Nibiru, 3 Impermanence, então tá, e além dos Retaliant 6, são hand traps, boa contra Bird, boa contra Drytron também, tá? Interessante em algum ponto contra Drytron, principalmente boa contra Invoked, a matchup desse deck parece ser bem boa contra Invoked, inclusive. Próximo decklist, outro Bird Up, como vocês podem ver, e também outro Sword Soul, outro Bird Up. E é isso. Essas foram as 16 decklist, né? Essa, inclusive, do Rafael Reich, que tem profile lá no canal dele. Então, pode acompanhar lá, inclusive, com 3 Mystic Mine no extra deck. Meu Deus, Reich é um pau no cu que usa Mine até a Konami banir. Inclusive, obrigado. Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso. Enquanto o nosso querido Master Duel tá em manutenção, vamos ouvir um pouquinho de TCG. Afinal de contas, quando você estiver ouvindo isso aqui, na verdade, já vai ter voltado. Eu tô gravando no momento que ele tá em manutenção. É isso aí, valeu, falou e até mais. Agora é sentar e esperar pela banlist. Música épica de Invincible.